Olá pessoal, meus cumprimentos a vocês, Adriano Santos aqui. Vamos continuar a nossa leitura sobre as cartas destinadas a Lucílio. São cartas de aconselhamento do seu mestre Sêneca. Sêneca foi um grande filósofo estoico, apesar de ter escrito cartas e livros lá atrás, no primeiro século da era cristã. Por mais de 2000 anos, suas obras continuam atuais. E você vai perceber isto a partir de hoje. Se você é novo nesse canal, me permita pedir com todo carinho, curta, compartilhe e se inscreva. Você é muito importante para esse canal. O nosso canal cresce muito pouco, gente, muito pouco. E canais que não trazem conteúdo produtivo, às vezes são canais de conteúdo impróprio, eles crescem mais do que o nosso. Fortaleça essa causa. As pessoas que anseiam pelo bem devem fortalecer o bem, devem se juntar, vamos formar uma corrente. Então, nos ajude. Hoje nós vamos falar sobre a carta número 5. O título dessa carta é o seguinte: sobre a virtude do filósofo. Eu acredito que você vai se surpreender depois que você ler aqui comigo, que você ouvir esta leitura sobre a carta do Sêneca e pensar, nossa, como é que o Sêneca acreditava que deveriam ser os filósofos? Como é que os filósofos devem se vestir, devem andar, devem viver? Será que todos os filósofos devem ser barbudos, cabeludos, ou devem usar roupas de um jeito, sei lá, roupas escuras ou roupas claras, ou devem usar roupas largadas? Será que existe um estilo filosófico de vestir e de trajar e de andar e de falar? Será que os filósofos, todos eles, devem ser ou vinculados à igreja, como eram muitos, quase todos na Idade Média, ou devem ser ateus, como foram alguns? Olha, gente, os filósofos são pessoas comuns, mas mesmo na filosofia existiram pensadores importantes como Sêneca, que estavam preocupados sobre a postura filosófica social, sobre como o filósofo se apresenta. Então assim inicia a carta. Saudações de Sêneca a Lucílio. Capítulo 1. Eu elogio e me encho de contentamento pelo fato de você ser persistente em seus estudos, e que, colocando tudo de lado, você a cada dia se esforça para se tornar um homem melhor. Não me limito a exortá-lo a continuar. Eu realmente imploro que você faça isso. Advirto, no entanto, para não agir de acordo com a moda daqueles que desejam ser notáveis em vez de melhorar, fazendo coisas que despertarão comentários sobre o seu vestido ou estilo geral de vida. Aqui você já percebe uma coisa clara em Sêneca. Para Sêneca, Lucílio era como um filho, gente. E ele diz, olha, Lucílio, eu imploro, continue lutando para ser um homem melhor. Continue lutando para crescer intelectualmente. Eu te advirto, te ensino para não agir, sabe, como aqueles que querem aparecer nos debates públicos, que querem chamar a atenção, que têm eloquência, oratória, que vão para as praças fazer grandes debates para poder ficar famosinho, sabe, nas redes de Roma, nas redes do Império, para ficar sendo comentado, sabe, por aí. Não tenta aparecer, Lucílio, tenta melhorar. Tenta ser de verdade. Então veja, o Sêneca está interessado na essência e não apenas na aparência. O foco do Sêneca é: Lucílio, cresce. Lucílio, melhora. A filosofia existe para ensinar o homem a viver, prepará-lo para viver bem e também ensiná-lo a morrer bem. Sabe? Considerando a vida como uma jornada, você só está passando por aqui. Não tenta aparecer tanto, tenta ser melhor. Capítulo 2. Deve ser evitado trajes repulsivos. Trajes são roupas, tá, gente? Cabelos desgrenhados, ou seja, bagunçados. Barba desleixada, aquela barba desarrumada. Desprezo aberto ao uso de talheres e quaisquer outras formas pervertidas de autoexibição. O mero conceito de filosofia, ainda que silenciosamente perseguido, é objeto de suficiente desprezo.
E o que aconteceria se começássemos a nos afastar dos costumes de nossos semelhantes? Internamente, devemos ser diferentes em todos os aspectos, mas nosso exterior deve estar em conformidade com a sociedade. Nossa! Aí você diz, não, mestre, agora o Sêneca pegou pesado. Pois é, gente. Pois é. E eu vou falar isso, eu nem sei se vou ser mal visto aqui por vocês, mas é apenas um comentário. Eu lembro que na época que eu fazia faculdade, e eu sou formado em filosofia, as pessoas sempre diziam, olha, o que é que você faz? Eu digo, olha, eu estudo filosofia. Nossa, é mesmo? Aí diziam bem assim, é porque o pessoal lá é tudo barbudão, né? Anda tudo largado e andam bagunçados. É verdade que lá no curso de vocês de filosofia, vocês sempre usam drogas e, e todo mundo lá é ateu. Eu disse, olha, eu não acredito que não seja verdade, tá? No nosso curso temos sim todos os estilos de pessoas, temos todos os tipos de comportamentos também. O curso de filosofia e a filosofia, por assim dizer, ela acolhe todas as pessoas, ela acolhe todo mundo. E muitas pessoas fazem filosofia e têm estilos alternativos, sim. Outras fumam cigarro, fumam outras coisas e isso daí é uma questão pessoal, não tem necessariamente a ver com a filosofia, porque não existe nenhuma doutrina filosófica ou campo da filosofia que fale sobre essas questões, do que você deve ou não usar. Existem debates morais e éticos na filosofia, mas cada pessoa, na sua intimidade, na sua interioridade, é que escolhe seu estilo de vida, seu estilo de roupa. Algumas pessoas estão escolhendo a liberdade delas, e a gente não tem que se meter, né, ou querer normatizar a vida de todo mundo, porque o que a pessoa faz na sua vida pessoal diz respeito a ela. Mas na época do Sêneca, o Sêneca tinha uma preocupação diferenciada. Vocês percebem que ele diz, olha, Lucílio, cuidado com as tuas roupas, cuidado com os teus cabelos, cuidado com a tua barba e cuidado com a forma como você se comporta em público, porque as pessoas vão associar o teu comportamento pessoal com a filosofia que já é desprezada. A filosofia é desprezada, gente. É muito desprezada. Eu lembro uma vez, por exemplo, quando eu fui a primeira pessoa da minha família a entrar na universidade pública. A primeira pessoa da minha família fui eu. E quando eu peguei o resultado do exame do vestibular, aí eu entrei em contato, né, com uma pessoa que para mim era uma pessoa especial para mim, da minha família. Eu disse, olha, passei no vestibular. Eu, a primeira pessoa, né, primeira pessoa da minha família. Todos os meus parentes ali da família materna, que são os únicos que eu conheço, ninguém havia entrado na universidade até então. Então, naquele momento eu recém-saído do ensino médio, estava saindo do ensino médio para entrar na faculdade, depois de ter trabalhado e estudado a vida toda, ter feito ensino noturno, ter feito EJA. Então foram muitas as dificuldades e eu passei numa prova super difícil, né, um processo seletivo seriado de universidade pública federal. Eu fui compartilhar, a pessoa disse bem assim, você passou em quê? Olha, eu passei em filosofia e tal, eu muito feliz, né, passei em filosofia, empolgado. A pessoa disse, mas por que você não escolheu direito? E ali eu não soube mais o que dizer. O assunto terminou, eu fiquei sem. Então, depois eu vim perceber que a filosofia era especial para mim. Era especial, era uma coisa muito especial para mim. Eu vinha lendo filosofia desde os meus 16, 17 anos. Vinha tendo contato com teologia e filosofia, né? E para mim era uma coisa especial. As respostas que a filosofia proporcionava, principalmente respostas para as questões mais profundas da minha alma, as questões mais profundas do meu espírito, eram respostas que eu não encontrava em mais nenhum lugar. Então, para mim era especial, mas eu percebi que para a sociedade, pelo menos para o meu grupo social, tá, gente, sem querer generalizar, para o meu grupo social que não entendia, a filosofia era uma coisa muito esotérica.
Era uma coisa muito profunda, estranha, ou de pessoas que viviam com a cabeça no mundo da lua. Então, para que estudar filosofia? Honestamente, as pessoas não viam muito sentido nessa coisa de estudar filosofia para quê? E a gente não tem que dar razões da importância da filosofia, mas a filosofia tem uma importância. O Sêneca disse, olha, embora nós sejamos diferentes internamente, porque a filosofia torna você, Lucílio, diferente. Internamente você não é igual a mais ninguém. Por quê? Porque você é filósofo. Para você que é mulher, uma filósofa, você sabe que é diferente. Você sabe, por exemplo, os jovens estudantes de filosofia que saem da universidade, que saem dos cursos de faculdades, institutos de filosofia, eles sabem que fora da universidade é muito difícil encontrar pessoas para discutir os temas filosóficos, porque são temas profundos demais, então há uma diferença. Então você só consegue discutir profundamente com outros do seu campo de filosofia, de estudos. Mas o Sêneca disse, olha, Lucílio, a filosofia já é desprezada. Mesmo em Roma já há um desprezo por aqueles que são considerados filósofos. Então, você não deve dar mais motivos para ser desprezado, para ser desrespeitado, tratado com hostilidade. Então, devemos nos comportar como um certo padrão. Ele era como se fosse, gente, uma moral social, um pudor. Então, se as pessoas em Roma cuidavam das suas barbas, aí o Sêneca dizia, não, você cuida da sua barba também. Se as pessoas quando vão comer usam os talheres da forma correta, você também deve, ô Lucílio, porque o teu comportamento, ele gera uma ideia sobre aquilo que você faz, e você faz filosofia. Você vive a vida de um filósofo, então as pessoas não devem dizer, olha, o filósofo é desse jeito porque Lucílio é desse jeito. Então, eles entendiam que um filósofo deveria ter uma postura, um comportamento. Aí você pensa, não, mestre, mas ele está sendo elitista. De fato, gente, o Sêneca não era um pobrezinho, uma pessoa que era escravo romano, que era alguém que vivia ali nas classes mais inferiores de Roma. Não, ele não era, ele era um senador, ele era alguém poderoso, alguém rico, mas desapegado. Tão desapegado, gente, o Sêneca era, inclusive em relação à sua própria vida, que quando Nero disse para Sêneca morrer, que no caso sentenciou Nero à morte, né, sentenciou Sêneca à morte, e disse, olha, Sêneca, você deve se matar. O Sêneca cortou os próprios pulsos na frente de Nero porque Nero o ordenou. Porque o Sêneca estava preparado para morrer, totalmente desapegado da vida, desapegado dos bens materiais, mas cumprindo a sua missão, porque na filosofia estoica você tem um modelo de vida baseado numa realização natural. Todos os seres que vivem nesse mundo têm uma função natural, e quando essa missão, essa função natural se esgota, você deve aceitar o fim, a finitude, porque você cumpriu o seu papel, e o Sêneca sabia disso. Então, embora Sêneca parecesse um pouco elitista, o Sêneca era a pessoa mais desapegada, gente. É claro que teremos, por exemplo, outros filósofos estoicos que vieram da escravidão. E a gente vai estar falando, trazendo cartas e livros desses filósofos mais adiante. Então veja, aqui é sobre a postura que o Sêneca diz que o Lucílio deve seguir, para que ele não seja desprezado e a filosofia não seja ainda mais difamada, certo? Vamos então ao capítulo 3. Não se vista demasiadamente elegante, nem ainda demasiadamente desleixado. Não se precisa de peitoral de prata, incrustado e gravado em ouro maciço, mas não devemos acreditar que a falta de prata e ouro seja prova de vida simples. Procuremos manter um padrão de vida mais elevado do que o da multidão, mas não um padrão contrário. Caso contrário, assustaremos e repeliremos as mesmas pessoas que estamos tentando melhorar. Temos que compreender que eles estão relutantes a nos imitar em qualquer coisa, porque eles têm medo de que eles sejam compelidos a imitarmos em tudo. Então você percebe aqui que o Sêneca já diz, olha, Lucílio, tenta ver um equilíbrio, não ande com muito ouro, com muita prata,
mas também se vista bem. Você tem que ser um pouco diferente da multidão porque você é um filósofo, mas não tem que ser muito diferente da multidão porque é a multidão que nós queremos mudar. Nós queremos transformar as consciências, nós queremos transformar as mentes e os corações. Então não devemos estar tão longe das pessoas. É por isso, gente, que no canal Crescer eu não trago tantas coisas que são impossíveis, né, de entendimento. A filosofia tem muita coisa difícil, mas a gente tenta sempre neste canal fazer um debate que todo mundo possa compreender, entender e talvez praticar. Porque a filosofia que não é prática, ela não serve. Então, é claro, nós não adotamos tudo que o Sêneca diz, olha, vamos usar roupa muito, né, requintada, roupas caras, vamos viver de ostentação, nada disso. A sabedoria dispensa essas coisas, né, gente? Podem acreditar. Capítulo 4. A primeira coisa que a filosofia se compromete a dar é o companheirismo entre todos os homens. Em outras palavras, simpatia e sociabilidade. Nós nos diferenciamos se nós somos diferentes dos outros homens. Devemos velar para que os meios pelos quais desejamos atrair admiração não sejam absurdos e odiosos. Nosso lema, como você sabe, é, abre aspas, viva de acordo com a natureza, fecha aspas. Mas é bastante contrário à natureza torturar o corpo, odiar a elegância espontânea, ser sujo de propósito, comer comida que não é somente simples, mas repugnante e desagradável. Você deve chegar à conclusão, então, que o Sêneca estava aconselhando Lucílio a se vestir com um certo cuidado, a cuidar de si mesmo, da sua aparência, para mostrar que a filosofia também eleva o ser humano. Mas não é só isso. Na história da filosofia, principalmente do pensamento helenista, existiram filósofos que eram totalmente contrários a isso que o Sêneca está falando nesse momento. Escreve para o seu discípulo Lucílio. Por exemplo, Diógenes, o Diógenes de Sinope, é o chamado Diógenes o Cínico, ele pregava um estilo de vida totalmente desapegado. Andava na rua com roupas rasgadas. Os historiadores, né, principalmente o historiador Diógenes Laertius, diz que ele morava num barril, que ele andava descalço, todo sujo, andava durante os dias nas ruas com uma lâmpada nas mãos, procurando um homem que fosse honesto. Então veja, na filosofia cínica, que também faz parte da filosofia helenista, ele já dizia, devemos rejeitar totalmente as aparências, as roupas, a comida cara e viver do modo mais simples e desapegado possível. Veja que o Sêneca toma o caminho contrário. Devemos viver sim de acordo com a natureza, mas a natureza tem uma beleza. A natureza tem um cheiro agradável. As plantas e os animais têm a sua missão, eles têm a sua própria glória, mas nós devemos nos igualar em simpatia e sociabilidade a todos os homens, que a nossa missão filosófica é guiar os homens. Então vejam como a filosofia e os filósofos, eles tomam caminhos contrários. Isso é interessante, mas se na filosofia então cabe aquela pessoa que quer andar totalmente alternativa, ou bagunçada, ou com roupas largas, ou com roupas rasgadas, também cabe a pessoa que quer andar bem vestida. Na filosofia cabe todo mundo. Isso é interessante. A filosofia, ela é ampla, ela é aberta, tá? O que não cabe na filosofia, eu acredito, são preconceitos contra a própria filosofia. Para falar de filosofia, você só pode falar se entender a filosofia. Se você não entende, vai ficar difícil. Mas que bom que você está em nosso canal, porque agora você vai aprender muitas coisas interessantes. Vamos ao capítulo 5. E se você está gostando, se inscreva e deixe aí o seu comentário. Vamos lá. Assim como é um sinal de luxo procurar finas iguarias, é loucura evitar o que é habitual e pode ser comprado a preço razoável. Filosofia exige vida simples, mas não de penitência. E podemos perfeitamente ser simples e asseados ao mesmo tempo. Este é o caminho de que eu sanciono. Nossa vida deve se guiar entre os caminhos de um sábio e os caminhos do mundo em geral.
Todos os homens devem admirá-la, mas devem compreendê-la também. E aqui Sêneca ele dá razões de que não é uma vida luxuosa que ele está defendendo, embora ele fosse muito rico, mas uma vida equilibrada entre aquilo que é bom, mas aquilo que é simples, uma vida razoável, uma vida em que há um meio termo. Vamos ao capítulo 6. Bem, então, agiremos como os outros homens? Não haverá distinção entre nós e o mundo? Sim, muito grande. Que os homens descubram que somos diferentes do rebanho comum. Se olharem de perto, se eles nos visitam em casa, eles devem nos admirar, ao invés de nossas mobílias. É um grande homem quem usa pratos de barro, como se fossem de prata. Mas é igualmente grande quem usa prataria, como se de barro fosse. É o sinal de uma mente instável não poder tolerar riquezas. Vejam bem, gente, olha, isso aqui é perfeito. As pessoas querem ver você e te admirar por aquilo que você é ou por aquilo que você tem. O Sêneca fala que o filósofo ele deve ser conhecido pelas suas qualidades interiores, pela filosofia, pela sua postura, e não pelas roupas que ele veste, pela mobília que ele possui. Sabe, o homem grande, o filósofo ou a filósofa que tem elevada estatura é a pessoa que tem um nível alto e não dá aquele valor à prata como se fosse superior a tudo, ou mesmo usando as panelas de barro, mas sabe o valor profundo, intrínseco daquilo. Ou a filosofia, ela é capaz de conhecer as essências e por aí ela tem um brilho que é capaz de iluminar a vida das pessoas que a possuem. Vocês entendem? Então, não se deve o filósofo, a filósofa, se deixar levar por essas riquezas, por essas luxúrias. Essa dica do Sêneca é muito interessante porque se nós vemos no nosso dia o quanto as pessoas estão envolvidas com o materialismo e principalmente com a ostentação, e qual é o valor que isso tem de fato? Isso não tem valor nenhum, gente. Isso não tem nenhum valor. Uma vez eu estive conversando com um amigo e esse amigo ele é pai, né? A filha já formada, inclusive deve estar casada agora. Então não é um amigo jovem, muito jovenzinho, para não saber viver. E conversando com este amigo, ele disse: olha, falando comigo, mestre, eu estava trabalhando em tal lugar e eu tinha vergonha quando chegava lá com o meu carro. E, gente, o carro dele não era um carro simples, mas ele tinha vergonha porque os outros colegas de trabalho chegavam com carros de luxo, carros do ano. Então este meu amigo foi até o banco, fez um empréstimo, vendeu o carro que ele tinha e comprou um carro do ano, gente, mais um carro caro. Um carro caro, pessoal. Porque ele, sabe, ele queria mostrar para as pessoas que estavam ali que ele não era inferior a elas, embora ele fosse professor, ele fosse um cara empreendedor, com capacidade incrível, que já teve, né, empresa própria. Então, mas ele se sentiu pequeno, e aí ele comprou aquele carrão, e depois eu encontro esse meu amigo um ano depois, foi mais ou menos isso, e aí o meu amigo, olha, eu mudei de carro, eu tô com aquele carrinho ali, e era um carrinho simples, mas um carrinho bom, porém simples. Ele sabe que eu não aguentei manter o outro carro. O outro carro estava me custando muito dinheiro e tinha gasolina e uma série de coisas que eu tinha que estar abastecendo, estava saindo muito caro, eu não consegui manter. Então eu fiquei pensando, é isso então. Então é isso. Viver para agradar os outros não é suficiente, gente.
Viver preocupado com a opinião dos outros, com o que eles acham de você, com o que eles acham da tua roupa, do teu carro, não significa nada. Isso é instabilidade. Tolerar as riquezas é sinal de estabilidade. E não tolerar é um sinal que você não está preparado para elas. Saber viver bem é o foco da filosofia estoica. Saber encontrar um equilíbrio, porque a falta de equilíbrio é o que vai acabar nos matando. Vamos ao capítulo 7. Mas desejo compartilhar com você o saldo positivo de hoje também. Encontro nos escritos de nosso Hécato que a limitação dos desejos ajuda também a curar medos. Abre aspas. Deixe de ter esperança, fecha aspas, diz ele, abre aspas, e deixará de temer, fecha aspas. Mas como você vai responder? Coisas tão diferentes podem ir de um lado ao lado? Deste modo, meu caro Lucílio, embora pareçam divergentes, contudo, estão realmente unidas, assim como a mesma cadeia prende o prisioneiro e o carcereiro que o guarda. Assim, a esperança e o medo, por mais dissimilares que sejam, caminham juntas. O medo segue a esperança. Neste ponto, gente, requer aqui uma análise muito mais profunda e que não teremos tempo de fazer aqui por conta do tamanho deste vídeo. Mas vejam, o capítulo 7, ele vem trazendo a ideia de que se você controla o teu desejo, você passa a ter menos medo. Porque onde é que surge o medo dentro de nós? O medo surge a partir de que o teu desejo se torna muito grande. Aquelas pessoas que mais desejam são aquelas que mais temem. De modo contrário, quando você não deseja tanto, você não tem tanto medo. Por exemplo, como é que um homem que não deseja uma mulher vai ter medo de perdê-la? Não vai. O homem que tem medo de perder aquela mulher, ou vice-versa, a mulher que tem medo de perder o homem, é aquela mulher que deseja muito aquela pessoa, que tem necessidade por aquela pessoa, que tem uma carência. Portanto, se você quer deixar de temer, você tem que deixar de desejar. Desse modo, o equilíbrio se torna mais fácil na vida. Se você não deseja tanto as riquezas, então você consegue lidar com elas, lidar com a luxúria, com as aparências, porque você não deseja ser visto, ser notado, você não tem a carência de ser aceito pelas pessoas, então você não vai precisar estar sempre em evidência. Capítulo 8. Não me surpreende que procedam dessa maneira. Cada conceito pertence a uma mente que está incerta, uma mente que está preocupada, aguardando com ansiedade o futuro. Mas a causa principal de ambos os males é que não nos adaptamos ao presente, mas enviamos nossos pensamentos a um futuro distante. E assim, a previdência, a mais bela bênção da raça humana, tornar-se pervertida. Exatamente isso. Pessoas que só vivem desfocadas, com a cabeça no amanhã, sem viver o hoje, perdem o seu rumo. Vamos ao capítulo 9. Bestas evitam o perigo que vem, e quando escapam estão livres de preocupação. Mas nós homens nos atormentamos sobre o que há de vir, assim como sobre o que é passado. Muitas de nossas bênçãos trazem a nós desgraça, pois a memória recorda as torturas do medo, enquanto a antevisão as antecipa. O presente sozinho não faz nenhum homem infeliz. Mantenha-se forte, mantenha-se bem, Lucílio. Você lembra daquela máxima, aquela ideia estoica que nós devemos nos adequar à natureza, viver de acordo com a natureza? Olha o exemplo que o Sêneca traz. Os animais evitam o perigo que eles estão vendo. Quando os animais escapam do perigo, eles não se preocupam mais. Só que nós, Lucílio, os seres humanos, nós vivemos atormentados de preocupações pelas coisas que vão acontecer no futuro. Assim como sobre o que já é passado. Veja, mesmo as coisas que são passadas te atormentam, meu amigo. E as coisas que não aconteceram te atormentam também. Por quê? Ele diz, olha, porque na tua memória, as nossas memórias recordam as torturas do medo.
Enquanto a antevisão, o que seria antevisão? Imaginação, antecipa. Então, através de imaginações, você é torturado. Ele diz, livra-se disso e vive o presente. E aqui nós finalizamos esse áudio. Eu agradeço a você que se manteve firme até o final. Eu desejo um bom crescimento e muita paz. Um forte abraço.